Então, a gota, na verdade, a artrite gotosa, né? Boa tarde, meu irmão Fernando, seja bem-vindo. Artrite, que é um tipo de artrite, ela é comum. E o que eu falei agora há pouco, o que você come, que tipo de alimento você come, que tipo de componentes existe nesse alimento e como nós podemos, na verdade, aliviar esse problema do nosso corpo, tá? Então, a artrite gotosa é uma doença reumática. Então, vamos aos slides para a gente conversar um pouquinho aqui sobre o assunto? Vamos lá. Artrite gotosa, conhecida como gota. Tem um relato, inclusive, que eu vou falar para vocês aqui, mas, pessoal, tudo que nós falamos dentro do canal aqui, todos os slides que nós colocamos, são dados científicos. É tudo baseado em pesquisas, nada aqui é chutado. Tudo é baseado em dados científicos, em pesquisas que eu estudo e coloco aqui para conversar com vocês, tá? Então, tudo é por base científica, tudo em artigos científicos, tá? Então, houve um caso relatado na época da Grécia Antiga, em que comentar sobre o diagnóstico da espondiloartropatia, se puder, estou investindo com um reumatologista, ok. Aguarda um pouco. Se você quiser vir para o YouTube, por favor, que aqui é mais fácil a gente conversar, porque eu estou mais direcional aqui. Se você quiser o canal Uma Luz para Fisioterapia, por favor, se você puder vir para o canal, é mais fácil, porque aqui daqui a pouco eu paro no Instagram e continuo aqui. Então, se você puder vir aqui, se inscrever no canal e vir para cá, porque aqui eu vou me debatendo mais com o pessoal, tá bom? Uma Luz para Fisioterapia. Obrigado. Então, vamos lá. Então, esse imperador, esse rei, né, da época, tá bom? Esse imperador da época estava caminhando na beira do rio Nilo, tá? E na beira do rio Nilo, ele teve contato com uma enguia, que vocês sabem que a enguia, em contato com a água, ela emite eletricidade, tá? Sim. Então, esse contato da enguia com o pé dessa pessoa, dito que ele tinha inchaço, principalmente no dedão do pé, com o hálux, ele ficou curado da doença. Então a gente sabe que um tratamento apenas não vai surtir efeito como um tratamento feito a longo prazo, tá? Então esses tratamentos que as pessoas fazem, que dizem que uma sessão ficou bom, é meio mandrake, né? Às vezes o diagnóstico foi feito, não foi feito muito bem feito, tá? Então, é complicado. Então, esse imperador da época lá, esse faraó, vamos dizer assim, que teve contato com a enguia, ficou bom de uma hora para outra. E o relato dizia que ele tinha um inchaço, um edema no pé. Tudo bem, Rafael? Obrigado por ter vindo para cá com a gente. Tá? Então, isso é interessante. Boa tarde. Então, vamos lá. Vamos aos nossos slides aqui. Quem é novo no canal, por favor, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação, deixa o like, porque isso faz com que o nosso canal cada vez cresça mais, por favor, e compartilhe os vídeos com seus amigos, familiares, redes sociais, para que as pessoas saibam que esse canal aqui é um canal que proporciona uma vida mais saudável para vocês, com conhecimentos saudáveis. Então vamos lá. Gota é uma forma dolorosa de artrite causada por cristais de ácido úrico, vocês viram que é a purina, que se formam dentro ao redor das articulações. Bem, essa purina está mais presente aonde? Mais nas carnes vermelhas, tá? Então, eu estou falando de carne vermelha, eu estou falando de carne bovina, eu estou falando de linguiça, eu estou falando de lombo, eu estou falando dos alimentos que as pessoas consomem, por exemplo, numa feijoada. Tá? Nos alimentos consumidos na feijoada, que é uma comida bem clássica do brasileiro, principalmente do carioca. Tá? E é uma comida que eu gosto muito. Okay? Então a purina é presente nas carnes vermelhas principalmente. Mas existem outros alimentos que também possuem. É o tipo mais comum de artrite inflamatória. É comum em homens e é mais provável que você consiga à medida que envelhece. Então, ele é mais comum em pessoas com uma idade um pouco mais avançada, tá? Então, esse conhecimento que a gente está falando aqui, que é baseado em dados científicos e também pelo mais de 30 anos como profissional da saúde,
tanto dentro da fisioterapia como na educação física, é que me faz falar sobre esses assuntos aqui, entender. Oi, Felipe, seja bem-vindo aqui. Essa gota não é a gota de água, é um tipo de artrite, tá bom, Felipe? É um tipo de artrite. Gota ocorre em pessoas que têm altos níveis de ácido úrico em seu sangue. Quem tem por hábito comer carne em quantidade, existe uma possibilidade com o envelhecimento de você ter esse problema. E isso causa uma dor, vocês vão ver as imagens aqui, tá? Não se assustem com as imagens, não são nada assim absurdas, mas é devido a isso, esses consumos excessivos de alguns alimentos. Urato é criado todos os dias quando nossos corpos quebram purinas. Purinas são produtos químicos que são naturalmente criados em nosso corpo, mas também estão presentes em certos alimentos. Se a gente já tem no nosso corpo a purina e ela é quebrada diariamente, quando a gente usa o excesso, o corpo começa a não conseguir, né, agir e digerir essas purinas. Aí o que acontece? Vão se depositando nas articulações. As pessoas costumam pensar que a gota é causada por comer demais e beber muito álcool. Se enganam, tá? Não é somente isso. Não é somente isso. Não há cura para a gota, tá? É uma doença, como eu falei, é uma doença crônica, tá? Ela se instalou, você tem apenas como se tratar. Existem remédios, existem limitações em certos alimentos, né? Vamos fazer uma comparação. O diabético não pode comer açúcar. O artrítico gotoso não pode comer carne vermelha, tá? Mas você pode efetivamente se tratar e gerenciar a condição com medicação e estratégia de tratamento, que é a alimentação principalmente. Quais são os sinais e os sintomas? Os sinalizadores de gota começam de repente e podem durar dias ou semanas. Esses sinalizadores são seguidos por longos períodos de remissão, ou seja, você pode ter a doença por 2 semanas, fica 6 meses, 1 ano sem acontecer, aí daqui a pouco ela volta novamente. Tá? O que é remissão? É o retorno do problema. Tá? Você pode achar que ele foi embora. É uma doença crônica, não é uma doença aguda. Uma doença aguda é aquela que acontece e não volta mais. Uma doença crônica é aquela que acontece e se repete. Um resfriado é uma doença aguda. A Covid, aguda. Tá? É aguda. A gota é crônica. Diabetes, crônica. Artrite reumatoide, crônica. Artrose, crônica. Lúpus, crônico. Fibromialgia, crônico. Então, o que é agudo? Aquilo que acontece não vem a acontecer mais. O que é crônico? Se repete. Quem tem asma, crônico. Bronquite, crônico. Vão se repetir. Boa tarde, Júlio. Pessoal de São Paulo aqui participando aqui com a gente no intervalo do almoço. Eu sei que você está aí na terra, né, meu? Gotas geralmente ocorrem em apenas uma articulação de cada vez. É frequentemente encontrado no dedão do pé, chamado de hálux. Junto com o dedão do pé, as articulações que são comumente afetadas são as articulações menores do nosso pé, do nosso tornozelo, joelho, e pode acontecer, inclusive, no cotovelo também, tá? Cerca de 3/4 do urato que os nossos corpos vêm da quebra das purinas produzidas dentro do nosso corpo, enquanto apenas cerca de 1/4 vem da comida e da bebida. Então, pessoal, essa quebra de purato em purina, na verdade, a purina em purato, quando consumida em excesso, você vai para a churrascaria ou vai para um churrasco e come tudo quanto pode de carne. No dia seguinte, se você já tem o quadro de artrite gotosa, vai começar o inchaço, porque o organismo começa a não conseguir quebrar essas moléculas, que são extensas e grandes e grossas, e elas vão se depositando nas articulações, aí começa o quadro de dor aí por 2 semanas, 2, 3 semanas.
À medida que os níveis de urato se acumulam, seu corpo se livra de qualquer extra através dos seus rins. Mas se seu corpo produz muito, seus rins são incapazes de se livrar do suficiente, então os níveis começam a subir. Gente, isso não acontece de uma hora para outra. As doenças não acontecem de uma hora para outra. É um somatório de má alimentação e deficiência renal com o envelhecimento que pode chegar a isso. Ah, tem gente com idade mais cedo que tem gota? Sim. Conheço pessoas com menos de 30 anos que têm gota. Porque comem carne em quantidade diariamente. E hoje a carne, o preço que está, não dá para comer carne todo dia, não. Ah, você come carne? Raramente. Eu sou mais do peixe. Sou muito mais me alimentar do peixe. Se os níveis de urato permanecem muito altos, os cristais podem se formar lentamente. Eles ocorrem principalmente dentro e ao redor dos tecidos articulares firmes, como a cartilagem. E ele vai destruir a articulação e vai destruir a cartilagem. Todo osso, toda região. A gota pode aparecer em qualquer articulação primeiro? Não, ela geralmente começa no dedão do pé e nos dedos das mãos, às vezes. Tá? Ela começa pelo pé, depois ela vem para as mãos, tornozelo, joelho, cotovelo. Mais ou menos. Essa é geralmente a sequência. Geralmente, tem pessoas que às vezes começam já diretamente no polegar. Tá? Mas, pelos relatos que eu li, pela experiência que eu tenho como fisioterapeuta, elas começam mais pelo dedão do pé, pelo hálux. Tá? Também podem aparecer sob a pele e podem até ocorrer em seus órgãos internos, como os rins. Então o rim está tão cheio, né, como se tivesse uma caixa d'água lotada de urato, que ele não consegue jogar isso para fora. Então 3/4, né, do urato está no nosso corpo e 1/4 vem da alimentação. Tá? Sintomas. Geralmente não são perceptíveis, a menos que você esteja com o ataque da gota. Quer dizer, você vê que ele é uma doença, vamos dizer assim, fantasma, ela não aparece para você. Quando ela já está instalada, é aí que você vai ver o problema. Por isso que eu falei, o que você come, sabendo o que você come, e se existe alguém na família com problema. Se existe alguém na família com problema, levante a orelha, vá ao seu médico reumatologista, pedir exames preventivos para que você possa se tratar. Ainda mais se você está numa idade que está avançando. Ataques de gota geralmente duram entre 5 a 7 dias, onde você vai experimentar os sintomas. Quando você tem gota, cristais de urato podem se acumular em suas articulações por anos, sem você saber. Por isso que eu falei, é uma doença, é um problema, é uma artrite silenciosa. Ela não aparece, ela não mostra pra gente o problema. A artrite gotosa, ela é silenciosa, é uma doença silenciosa. O daí, doença muito silenciosa, exatamente, o daí, silenciosa. O calcanhar pode ter gota? Provavelmente não, e sim o tornozelo, tá? No calcanhar, ela pode ser, eu vou te perguntar o seguinte, no calcanhar, você pode ter o que a gente chama de esporão de calcânio, que é um tipo de artrose, tá? Onde se forma um bico de papagaio, né? Um osteófito, uma ponta, que causa dor porque ele fica pressionando os tecidos ali. Ou, se você sente essa dor logo pela manhã e ao se movimentar ela some, você tem fascite plantar. Ou também pode ser uma tendinite de calcânio, que é o tendão ali que se liga ao calcanhar, pode estar inflamado também, tá? Então pode ser essas três coisas. Como também pode ser um outro tipo, uma bursite de calcânio. Como também tem várias coisas que podem ser. Então me relate o que você sente, ou alguém que você conheça que você sente, tá? No calcanhar pode ser, provavelmente, se você está falando do calcanhar especificamente, o osso calcâneo, pode ser o esporão de calcânio, que é uma ponta, é um osteófito, é um bico de papagaio que se forma ali. Promovido por alguns aspectos, tá? Excesso de peso, calçado rasteiro, falta de exercício,
E também excesso de peso, problemas posturais nos pés. Também pode causar essas dores no calcanhar, tá? Geralmente as pessoas que estão com excesso de peso e usam calçado rasteiro traumatizam o local, causando isso. Então, quando existem muitos cristais em suas articulações, alguns deles podem derramar na cartilagem, no espaço entre os ossos numa articulação. Todo osso onde existe contato, né, esse contato entre aspas, na verdade não existe contato, existe um líquido ali que faz essa função de um amortecedor chamado de líquido sinovial, e é produzido por uma membrana que envolve as articulações, chamada de membrana sinovial. E entre um osso e outro existe uma cartilagem. Então você provavelmente tem esporão de calcânio. Se você fizer um raio-x, você pode ter esse diagnóstico. Eu não posso te afirmar, tá? Afirmar, porque eu não tenho os exames na mão para afirmar. E eu não sou o super-homem, que tem o raio-x nos olhos. Mas se você sente no calcanhar, eu indico você ir para um reumatologista, fazer os exames. Um raio-x detecta isso facilmente, tá? É uma ponta que se forma. Depois, com calma, dá uma olhadinha dentro do canal aqui, nas playlists, onde está a playlist de esporão de calcânio, o vídeo de esporão de calcânio, que eu já falei sobre esse assunto aqui, tá? Sou chefe gastronômica, fico de 9 a... Também é um detalhe, ficar de 9 a 12 horas em pé. Se a gente fica de 9 a 12 horas em pé, a gente deveria usar calçados com amortecimento, tá? Ou seja, silicone. Se você tem um calçado que é muito baixo, compra uma palmilha siliconada que tenha uma base no calcanhar mais elevada para que você tenha um amortecedor para você. Então, 9 a 12 horas em pé também proporciona essa dor, tá? Foi um detalhe que eu falhou na minha memória aqui agora, tá? Então, excesso de peso, muitas horas em pé, calçados rasteiros que não têm amortecimento, falta de exercício físico, tudo isso ocasiona esses problemas. E ele evolui para outros problemas, tá? Para outros problemas. Tenho muitas dores no tornozelo, fiz um exame e estou com uma calcificação no maléolo. E para completar, tive entorse. Entorses que geram geralmente lesões e comprometimentos ligamentares, o tempo de cicatrização é lento, ainda mais se essa lesão for de grau 2 em diante. Se for de grau 1, 3 meses em média, tá? 3 meses em média. Tenho visto seus vídeos, sempre toca no ponto certo. Você é obrigado. Obrigado, Wagner. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado pelo carinho. Ajuda o canal, pessoal. Passa para outras pessoas. Ajudem para outras pessoas assistirem aqui com a gente, tá? Entorse o tornozelo, gente, ele gerando lesões nos ligamentos, por isso que dói, inclusive. Porque o ligamento também é inervado, tem nervos ligados ali, por isso que dói. E se foi uma lesão de grau 2, por exemplo, é como se eu rasgasse um pedaço de uma folha, tá? Tempo de cicatrização de 6 meses para lá. 6 meses para lá. Você tem que ter cuidado de andar, inclusive, com uma tornozeleira elástica, né, de neoprene, aquele material escuro que você compra até em casas de medicina ou em farmácias. Você usar essa tornozeleira, tá, elástica, de média pressão, não de grande pressão, senão vai prender a sua circulação. Uma tornozeleira de média pressão, ok? E calçados um pouco mais baixos, nada de calçado alto, que você pode pisar em algum local que esteja meio fora do padrão e você sofrer outra entorse, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Gente, pode perguntar à vontade, né? Fiquem à vontade para perguntar. Olha só a imagem, tá? Essa é a imagem de um hálux, né? O dedão do pé. Isso, aquilo que está ali, como se fosse uma montanhazinha ali, né? Um açúcar que foi colocado ali, né? É o quadro inflamatório, ok? Ali a deposição de urato, que é, na verdade, colocado, o ácido úrico, que vai se depositando na articulação. Isso causa uma inflamação do líquido sinovial, que é o líquido que fica presente em cada articulação. Onde tem movimento, tem esse líquido. Esse líquido é um amortecedor nosso, líquido, que tem a função de evitar esses problemas de desgaste.
Só que o problema não é o desgaste, o problema é a deposição de ácido úrico no local, urato, que vão depositando, vão destruindo essa camada de proteção. Onde tem articulação, tem uma membrana, chamada de membrana articular. Essa membrana é uma película fina que evita que haja contato de osso com osso. Quando existe contato de osso com osso, aí eu causo desgaste, e o desgaste leva a artrose, chamada de osteoartrite. Então, primeiro eu tenho um quadro inflamatório, que é o caso aqui, né, da gota, e depois eu tenho um quadro degenerativo, eu tenho a perda da função ali. Tá? Então você vê uma vermelhidão, que é clássico de um quadro inflamatório. Eu tenho dor, eu tenho um aquecimento, eu tenho edema e eu tenho dificuldade de movimento, que é clássico no quadro inflamatório. Dor, calor, rubor, edema e dificuldade de mobilidade, de movimentação. Então ali, você palpou, a pessoa sente dor, sem palpar ela sente dor. Calor, você coloca a mão comparativamente com outros dedos e não está quente. Está vermelho, está ruborizado. Está inflamado, dor, calor, rubor, edema. Edema, está inchado. E está com dificuldade de movimentar. Então, é um sinal clássico de um quadro, são sinais clássicos, na verdade, de inflamação. Dor, calor, rubor, edema e dificuldade de mobilidade e movimentação. Tá? Então, essa cor aí, essa vermelhidão, é um quadro inflamatório da artrite. Os cristais minúsculos, rígidos e afiados podem atritar contra o revestimento macio da articulação, chamado de sinóvia. Sinóvia, líquido sinovial, bolsa sinovial, tá? São as membranas, né, que envolvem a articulação, com uma cápsula envolvendo uma articulação, onde ali é produzido esse líquido, tá? Que tem a função de defesa e proteção articular. O que é feito, na verdade, para saber se esse líquido está inflamado? É feito um exame chamado de punção, é colocada uma agulha longa, grande, dentro da articulação e ali é puncionado, é retirado o líquido. Esse líquido sinovial ele é totalmente incolor, ele não pode ter coloração. Se ele estiver numa cor leitosa, há um quadro ali de inflamação real. Se ele estiver numa cor leitosa e esverdeada, eu tenho um quadro inflamatório com pus ali na região. Agora, eu também pode ter um quadro, uma cor leitosa com uma cor avermelhada. Aí eu tenho um derrame articular. Então, esse líquido sinovial, ao ser avaliado, dá para se ter uma noção que tipo de problema está ali. Tá? Um quadro inflamatório extenso, se tem pus, se tem sangue na articulação, ou se ele está normal. Minha entorse já está há quase 3 anos, fiz recente uma ressonância e apareceu um espessamento do tendão. Aí é outro aspecto, tá? Esse espessamento do tendão, eu aconselharia você a procurar um profissional de fisioterapia. Você é da França, né, Naraci? Ou é a Wagner? Deixa eu ver quem é da França aqui. Ah, sim, Naraci é da França. Eu aconselharia você a procurar um fisioterapeuta aí na França, onde você mora, caso tenha, né? Às vezes os locais a gente mora no interior, né, do país, e fizesse uma bandagem funcional. A bandagem funcional são aquelas faixas que se colam ao nosso corpo e elas são elásticas. E outro aconselhamento que eu dou a você, além de usar a bandagem, que você faça exercícios na água. Você começar a reforçar essa musculatura, e reforçando a musculatura, você ajudaria a melhorar a função desse tendão, tá bom? Ajudando a função desse tendão para melhorar a sua saúde e diminuir essa dor que provavelmente você deve estar sentindo. Eu tenho algumas dúvidas. Vai perguntando, que a gente vai te respondendo. Eu continuo com o assunto e vou parando aqui respondendo para você. Pode perguntar, tá, Wagner? Pode perguntar. Tá bom, Naraci? Então, um fisioterapeuta que faça uma bandagem funcional para você e exercícios na água. Piscina aquecida. Que tipo de tratamento você iniciou? Tá? Uma outra coisa que pode trabalhar bem para você seria a acupuntura. Geralmente, quem tem problemas de garçamento de tendão, na medicina chinesa, na acupuntura, tem uma relação com o fígado. Não o fígado órgão. Aí não estamos falando da medicina ocidental. Eu estou falando da medicina oriental.
Legal. Mas o Centro de Fisioterapia, Naraci, é Brasil, né? O Centro Mundial de Fisioterapia é Brasil. Os melhores fisioterapeutas hoje do mundo são brasileiros. Tá? O centro da fisioterapia hoje no mundo é o nosso país, o Brasil. Tá? Então, a acupuntura, para quem tem problema de tendão, é problema de fígado. Fígado, energia do fígado. Tá? Bem, uma perguntinha que eu vou fazer para você, você responde se quiser. Você deve ser uma pessoa muitíssimo nervosa. Irritada facilmente. Me responde só dizer sim ou não. Só isso. Os cristais minúsculos rígidos e afiados que se depositam na articulação, isso acontecendo é conhecido como gota. Já fiz acupuntura, hidroterapia, os médicos também. Ok. Você é uma pessoa irritada, é uma pessoa nervosa, muito nervosa? Olha só, uma mão... então já está explicado. Está explicado. Na medicina chinesa, as pessoas nervosas provavelmente terão lesões de tendão. Tá? Porque quem rege os tendões e os músculos é o fígado. Então tá bom. Fui no ponto. Foi exatamente no ponto. Olha uma mão com gota, gente. Então vocês estão vendo no dedo médio, tá? Numa articulação. Olha o edema, olha o inchaço. Olha a coloração da pele, está fina e brilhosa. Isso é sinal de inflamação. Tá? É sinal de inflamação. E olha também aqui nas articulações, aqui ó, entre os dedos e a mão. Também inchado. Aí eu não diria que seja a gota, poderia ser até uma artrose, tá bom? Fiz uma cirurgia na coluna de hérnia de disco e fiquei com a síndrome do pé caído. Forço muito o pé esquerdo para andar bem. Hoje eu acho que pode ser este o motivo da dor. Não sou obesa. É possível, sabe por quê? Vou te dizer por quê, Wagner. Quando a gente tem um problema de um lado, o que a gente faz? A gente começa a jogar a carga do outro lado. A gente tem um problema do lado direito, a gente joga a carga para o lado esquerdo e diminui a tensão do lado direito. Aí diminui a massa muscular, causa mais lesão do lado que a gente está jogando mais a carga. Tá? Então a importância, de repente, aí de você usar uma muleta ou usar um andador para você diminuir a carga dos seus pés. Tá? E fazer uso daquela palmilha que eu falei. Comprar uma palmilha de silicone para melhorar, inclusive, diminuir a sobrecarga nas suas articulações, principalmente no seu pé. Tem que fazer uma consulta privada com você. Existe, o Naraci, existe um tratamento que eu uso, uma técnica que eu fiz toda a certificação internacional na pandemia, chamado EFT. A técnica EFT é uma técnica baseada na medicina chinesa, só que a gente usa as mãos. Tá? Nós usamos as mãos, nós não usamos agulhas. E ela pode ser feita à distância. Eu não preciso estar do seu lado para fazer a técnica com você. A técnica chama-se EFT, não sei se você conhece. Chama-se Emotional Freedom Techniques. Ou seja, é uma técnica da liberdade emocional. 90% dos problemas que nós temos de saúde, às vezes, no nosso organismo, eles têm um fundo emocional por trás. Tem raiva, tem insônia, tem depressão, tem ansiedade, tem irritabilidade, tem uma série de coisas que acabam gerando em alguma parte do nosso corpo uma lesão. Tá? Até o câncer hoje é considerado uma doença emocional. Tá? Porque as células cancerosas estão presentes no nosso corpo. E por algum motivo, algum momento da vida, a gente não conhece. Então você vai conhecer. Se você quiser fazer uma consulta, aí é particular, aí é outro aspecto, aí é outra coisa. Se você quiser, eu posso deixar meu telefone aqui, se você quiser depois entrar em contato, tá? Peço para que não seja hoje, porque hoje eu tô atolado parte tarde, noite. Hoje eu saio cedo, eu tenho que ir para a universidade dar minhas aulas hoje. Tá? São dias mais apertados para mim, segunda e quarta-feira. Os outros dias eu consigo, porque tem aula às vezes à tarde, de manhã, aí é mais tranquilo. Tá? Mas se quiser, eu posso colocar meu telefone, se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode fazer. Fibromialgia? Olha, o Naraci, das 15 pessoas, que hoje estão com menos gente, das 15 pessoas que eu tratei e continuo tratando na pandemia,
13 tinham fibromialgia. Estão bem melhores hoje. Duas hoje estão sem remissão há mais de 6 meses, porque sabem até que ponto esse problema as afligem, tá? Algumas continuam fazendo, mas ainda precisa de um polimento maior ainda, tá? Eu vou botar aqui meu telefone, então. Quem quiser anotar, fique à vontade. Rio de Janeiro, tá? 021. Pronto. Aí, é só anotar. Não esquece que é mais 55 021, tá? 98807-4350. Atendo consulta online, sim. Só que tem um custo, tá bom? A consulta online tem um custo, ok, pessoal? Depois eu converso particularmente, não quero falar isso aqui porque não é o caso agora, mas eu faço consulta particular sim, tá? Online. Então vamos continuar, pessoal, vamos continuar. Então aqui, ó, quem quiser depois é só entrar em contato. Meu zap está sempre funcionando o tempo todo, é só entrar em contato. Olha, eu sou a Wagner, ou eu sou a Naraci, gostaria de marcar um horário consigo, qual o melhor horário, tá? A gente vai marcar o horário e vamos conversar, tá bom? Então, olha a mãozinha aí, que vocês estão vendo, uma mão com gota, é uma pessoa idosa, dá para ver, né? Porque eu falei que a doença lá geralmente aflige pessoas mais idosas, mas que não aconteça em mais jovens. Durante um ataque de gota, a articulação afetada torna-se muito dolorosa. Tá bom, obrigado. Dificuldade de mobilidade, dor, né, vermelhidão, quente, inchado, né? Dor, calor, rubor, edema. Sinais de inflamação. Ok? Então tá aí, ó. Sinais de inflamação, que eu falei aqui, ó. Dor, calor, rubor, edema e perda de função. Dor é a dor presente por causa da pressão ou da lesão que está acontecendo. O calor é febre local, é febre no local. Edema, inchaço, rubor, inflamação, o aumento do volume faz com que haja uma pressão nos vasos e cause essa vermelhidão. E perda de função, com o aumento do volume articular, a pessoa perde mobilidade. No meu ombro tem algo parecido com isso, com dor, calor, rubor, edema. Então está inflamado ainda, Kleber. Se tem esse processo, se tem esses 5 sinais, se for 2 ou 1 só, não. Tem que ter os 5 sinais. Para ser quadro inflamatório, tem que ter esses 5 sinais. Dor, calor, rubor, edema e perda de função. Tá? Só dor, então não é. Então não é sinal inflamatório. A pele sempre da articulação muitas vezes parece brilhante e pode descascar à medida que o ataque se instala. Os ataques geralmente acontecem muito rapidamente, muitas vezes durante a noite. O desenvolvimento repentino dos sintomas são agudos, tá? É tenso, fica remissivo, volta, tá? Por que à noite? À noite é onde os nossos órgãos estão recebendo mais funções dos nossos hormônios, é o período que as nossas estruturas estão se equilibrando, os hormônios estão equilibrando o nosso corpo, e a gente volta ao equilíbrio, que nós chamamos isso de homeostase. Homeostase é o equilíbrio orgânico. Então a pessoa, volto a falar, a pessoa que não dorme não chegará a esse ponto. Então, não dormindo, ela não equilibra o organismo, aumenta o peso corporal, diminui a vida útil como ser. Então, cuidado com essas noites mal dormidas ou falta de sono. Tente dormir. O ideal, 7 a 9 horas por noite. Olha só no dedão do pé, tá? No hálux, o ácido úrico depositado. Olha lá. O vermelhidão, tá inchado, tá dolorido, tá quente, tá dificultoso o movimento. Existe dificuldade em realizar os movimentos Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, tá? Continua tomando lá o suco de limão de manhã, parou de comer margarina,
Passou para manteiga? Senão vai levar um puxão de orelha, hein? Tô brincando contigo. O ataque geralmente se instala depois de cerca de 5 a 7 dias. Vocês já sabem disso. Mas pode continuar por mais tempo. 2 semanas, 3 semanas. Tem pessoas que chegam até 30 dias. Ou mais, às vezes. Se não tratados, os ataques podem se tornar mais comuns e podem se espalhar por novas articulações. Então, você tem como bloquear isso. Apareceu na primeira articulação, vamos avaliar as outras para saber se existe ainda depósito de urato nessas outras articulações. Embora a gota afete mais o dedão do pé, ou seja, o hálux, outras articulações também podem ser afetadas. Tornozelos, joelhos, cotovelos, punhos e dedos dos pés e dedos das mãos. Tá? Todas essas articulações, se não for feito um tratamento adequado, poderão estar sofrendo desse problema. Cristais de urato também podem ser coletados fora das articulações. Boa tarde, Sueli. Como vai? E podem ser vistos sob a pele, formando pequenos firmes caroços chamados de tofo. Tá? São tofos. Às vezes você pode ver a cor branca dos cristais urato sobre a pele. Está tão intenso, está tão elevado, existe tanto depósito de urato, no caso da gota, que você consegue ver através da pele. Tá tomando o suco de limão, é bom para o nosso fígado, gente. Tomar suco de limão pela manhã é especial, tá? Logo que acorda, um suquinho de limão, meio limão espremido em água, é excepcional. Boa tarde, meu amigão Carlos, seja bem-vindo. As áreas mais comuns dos tofos são sobre o topo dos dedos, parte posterior do calcanhar, anterior do joelho, dorso, ou seja, atrás dos dedos e punhos, em torno do cotovelo, ao redor do cotovelo, e nas orelhas também podem aparecer, porque aqui tem osso, tem articulação aqui também um pouquinho. Cérlica, bem-vinda, minha cunhada, seja bem-vinda, pessoal de Pernambuco aqui presente também. Olha só, o que acontece, eu peguei essa imagem que eu achei muito bacana, para a gente presenciar isso. Olha os cristais de urato que se depositaram ao redor da articulação do hálux, do dedão do pé, e olha o que aconteceu. Obrigado. O que aconteceu aí ao redor do dedão? É como se eu tivesse ali um processo de formação de calo ósseo que vão se enrijecer, vão ficar rígidos, e ele vai perder a mobilidade desse dedo. Perdendo a mobilidade do dedo, por causa disso. Eu gosto de suco de limão e minhas filhas gostam também. Bom, a indicação do suco de limão, Naraci, de manhã, é meia hora, 40 minutos antes da sua alimentação matinal. Então, toma o suco do limão, se você tem gordura em excesso, e eu estou falando, inclusive, da esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Se não tratado adequadamente, pode levar a uma cirrose futuramente, tá? Então, o suco de limão vai limpar, principalmente de manhã, vai limpar essa gordura do fígado, vai ajudar, inclusive, na limpeza dos vasos por dentro, das artérias, evitando, inclusive, também a arteriosclerose. Então, limão como tratamento e proteção ao nosso sistema cardiovascular e ao nosso sistema digestivo, tá bom? Tofos também podem crescer dentro de suas articulações e causar danos, aquela cartilagem que eu falei. Se ela crescer, se ele for depositado dentro da articulação, ele vai destruir a articulação, vai se depositar, vai fixar e vai perder a mobilidade. Isso pode levar a uma dor diária, mais regularmente quando você usa as articulações afetadas. Tofos geralmente não são dolorosos, mas eles podem ficar no caminho das atividades diárias normais. Você vai ter uma marcha alterada, você que pratica atividade física, ou exercício, ou um esporte, vai ficar com prejuízo. Por quê? Eu vou dizer, o hálux, o dedão do pé, ele tem um tendão e um músculo que é o que finaliza, por exemplo, o salto. Um jogador de vôlei, um jogador de basquete, um jogador de futebol, que precisa, às vezes, saltar para pegar uma bola, para cabecear uma bola, ou disputar uma bola, um jogador de vôlei que precisa fazer uma cortada, um bloqueio, um jogador de basquete que precisa fazer um arremesso. A finalização do movimento do salto é feito por esse músculo extensor longo do hálux. E se ele está retido, eu não vou ter essa mobilidade, eu vou perder a função desse músculo.
Então, para quem é atleta e tem problemas de gota, tem que ter um cuidado maior, ok? Também, né? Não só os atletas, as pessoas. Então, às vezes, eles podem ficar inflamados, quebrar e vazar fluido com material branco pegajoso, não corajoso, pegajoso. Esses são os sinais de cristais de urato. Então, quem é novo aqui no canal, por favor, faça a inscrição. Aqui embaixo tem a palavra inscreva-se em vermelho. Acione o sininho de notificação, porque você receberá a notificação quando uma live for executada ou um vídeo gravado for colocado dentro do canal. Tá? Ontem, por intermédio de vocês, passamos dos 34 mil e chegando aos 34.500 inscritos. Conto com vocês em que vocês peguem o link do canal, tá? Esse link eu vou colocar agora na tela aqui. Copie esse link, por favor. Coloque nas suas redes sociais, nos seus grupos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook, no Twitter e falem para as pessoas para virem participar com a gente, porque aqui você pode propor o assunto que você queira que eu fale. Olha, eu gostaria que você falasse sobre fratura. Vou falar sobre fratura. Que tipo de fratura? Existem várias fraturas. Eu gostaria que você falasse sobre torcicolo. Gostaria que você falasse sobre a erva tal, né? A cúrcuma, que vai ser um assunto que nós vamos falar daqui para frente. Então você pode propor aqui um assunto, tá? Então é um canal democrático, é um canal que vocês fazem o canal junto comigo, tá? Me ajudam a fazer o canal e proponham assuntos aqui com a gente. Proponham assuntos aqui com a gente. Fala, doutor Nelson, eu gostaria que você falasse isso. Esse assunto, por favor, tá? Passei para tomar um suco de limão pela manhã, todos os dias. Obrigado, Terezinha. Tá seguindo aqui as nossas orientações. Não tem cura a gota? Não, é uma doença crônica. Não, vai voltar. Vai voltar. É a mesma coisa o esporão de calcânio. As pessoas pensam que raspando aquela ponta, ele não retorna. Não adianta, está presente em você. O que vai resolver, caso essa necessidade seja feita, é você fazer um tratamento e cortar carne vermelha, por exemplo. Tá bom? Cortar a carne vermelha, não tem outro jeito. Tá? Então, vamos continuar. Vamos aqui em frente. Como afeta o nosso corpo? Deixa eu tirar aqui, depois eu coloco de novo para vocês, quem quiser. Como ela afeta o nosso corpo? Sem medicação apropriada, ataques tendem a acontecer com mais frequência e outras articulações podem ser afetadas. Sobre gota solution? Não, é sobre artrite gotosa, tipo de reumatismo, tá? Por alimentação inadequada. E outras articulações afetadas podem acontecer. Ter altos níveis de urato e gota por um longo tempo pode levar a outros problemas de saúde, que vão incluir. Olha aí, novamente, uma outra imagem. A destruição, você vê que até a articulação ficou torta. Houve um deslocamento tendinoso ali. Tá? O líquido sinovial totalmente inflamado, o osso já degenerando. Aquela parte branca é exatamente o urato depositado ali na articulação. Estreitamento das artérias, o que pode levar a um risco aumentado de derrame ou AVC, né? Ataques cardíacos ou outros problemas cardíacos. Osteoartrite, que ocorre quando os cristais de uratos estão com alto nível de tofos, né? Hard TOF, causam danos articulares. Seu canal maravilhoso, é diferente, edificante, eu entendi, saudável. Estou muito feliz de participar ao vivo e tirar minhas dúvidas. Claro, nós estamos aqui para isso, gente. Se você é um profissional de saúde e não tira as dúvidas das pessoas, você está se escondendo. Eu não me escondo, não. Estou aqui, ó, ao vivo. Estou ao vivo, conversando com vocês, pedindo para vocês proporem assuntos. Propor assuntos. Pode propor, a gente vai conversar aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou falar quais são os assuntos de amanhã, depois de amanhã. Tá? Já está tudo pronto. Então, estamos aqui confeccionando coisas que vocês pedem. Esses assuntos aqui foram vocês. O nosso amigo que pediu esse assunto não está presente hoje. Ele vai depois vir com calma. Deve estar com algum compromisso. É o Jocélio da Paraíba.
Vocês veem, às vezes, na abertura aqui, as aberturas que eu tenho aqui, são pessoas que mandaram vídeos para mim, que assistem o canal, e eu coloquei aqui na abertura, como agradecimento, inclusive, porque a gente está conversando aqui no canal, não estamos vendo um ao outro. Ah, pô, quem é aqui a Raquel? Quem é aqui a Naraci? Quem é a Terezinha? Quem é o Rodrigo? Não conheço eles, eu conheço no chat. Fica uma coisa fria. Ali começa a ter uma coisa mais agradável. Pô, quem é? Quem é a Célica? Quem é o Antônio? Quem é o Jonas? As pessoas aparecem ali no canal pra gente. Isso é que é bacana, tá? Então as pessoas também estão presentes no canal aqui, colocando os seus pensamentos. Ô Naraci, eu sou professor universitário há mais de 30 anos. Eu tenho alunos meus hoje que continuam me chamando de professor. Eu acho que isso é respeito. Quando a gente respeita as pessoas que dão carinho pra gente, que dão atenção pra gente. Tem um aluno meu hoje que está no Milan da Itália. É o fisioterapeuta do Milan da Itália. Tem um fisioterapeuta hoje que é fisioterapeuta do Borussia Dortmund, da Alemanha. Tem um fisioterapeuta hoje, meu ex-aluno, que está na seleção brasileira sub-20. Logo, logo vai estar na seleção brasileira primeiro quadro. Tem fisioterapeuta meu, ex-aluno, que está na seleção brasileira de voleibol. Então, são pessoas que passaram por nós, cresceram, eu fico feliz com isso, tá? Os meus coordenadores hoje das faculdades que eu trabalho foram meus ex-alunos. Eu já fui coordenador de faculdade também, na fisioterapia. Então eu fico muito feliz quando eu escuto uma frase dessa que vocês passam para mim. Pô, isso pra gente, é sensacional. Eu fico, agradecido que vocês falem assim, porque eu faço isso aqui com carinho. Eu gosto de fazer isso aqui. Adoro fazer isso aqui. Vocês estão vendo, é uma aula. Eu estou dando uma aula sobre o assunto. Eu vou abrangendo o que é a doença, o que a gente pode fazer, paro de outros assuntos, dou atenção a vocês, que muita gente, às vezes, alguns canais fazem isso e não dão atenção às pessoas que estão aqui. São pessoas como eu também, né? São pessoas como eu também. Eu sou uma pessoa simples, não sou uma pessoa... O Daí me conhece pessoalmente, amigo da família. Tá aqui, ó, tá falando aqui embaixo. Tá? E a gente tá... Você vê, ó, é um canal que tem perto de 35 mil pessoas. É um canal de 3 anos. Tem canais aqui que começam em uma semana, o cara chega a 1 milhão. São canais que não levam nada de benefício para as pessoas, não trazem nada de bom para as pessoas e as pessoas valorizam isso. Infelizmente, o brasileiro não sabe valorizar aquilo que faz bem para ele. Tem canais, gente, que são péssimos em qualidade, péssimos em negatividade, estão com milhões de pessoas. É ridículo. Infelizmente, brasileiros às vezes merecem aquilo que eles, vamos dizer assim, comungam. Uma live sobre síndrome do pé caído. Aqui, ó, para te mostrar que é verdade. Tá vendo essa agenda aqui, ó? Vou mostrar para vocês, ó. Essa agenda com essas coisas escritas são vocês que pedem. Eu vou anotando aqui, ó. Vou anotando e vou sorteando. Vou botar aqui a síndrome do pé caído. Vou anotar. Síndrome do pé caído. Que na verdade é uma síndrome neural, né? Tem um nervo aí que deve estar com problema. 20? Não, Odaí. Peraí. Você deve... 20 anos, né? Odaí, nós nos reencontramos, na verdade, minha esposa, que é colega de turma do Odaí, tem mais ou menos uns 20 anos mesmo. Isso foi lá em Maceió, não foi, Odaí? A gente estava em Maceió, passeando, de férias, e entramos num restaurante e o Odaí estava com a esposa lá dentro. Aquela coisa, vai. Retornamos novamente ao conhecimento. Isso que é legal. É fogo. Eu faço isso porque às vezes bate essas ligações aqui e perturbam. Esses caras que ficam vendendo esses troços, não é brincadeira, não. Propriedade terapeuta do Crajiru, não sei o que é isso. No Nordeste tem umas palavras, eu não sei. Vamos lá. Estou com muita vontade de voltar ao trabalho, tem 3 meses já.
Pé caído, ok. Foi Maceió, isso mesmo. O seu canal tem muito para nos ensinar. Não, eu também aprendo com vocês. Eu não sei tudo, não dá para saber tudo. Não há como a gente saber tudo. Pessoas que falam que sabem tudo, eu tenho pena. Muita pena. O Daí já é da família. Tá falando aqui, o Daí, tá falando, a Célica tá falando aqui no Instagram que você já é da família. O risco aumentado de desenvolver doença renal ou piora da condição, se você já tem, pode também causar cálculos renais. Por que cálculos renais? Porque o depósito de urato pode se consolidar ali nas regiões renais. A cragirou uma erva do momento. Depois passa para mim, tá? Essa erva para mim, estudar um pouquinho ela também. Depois passa para mim um pouquinho esse assunto. Cálculos renais dos rins, né? Você pode causar os famosos pedras renais, que é muito ruim, né? Dói muito. Um risco aumentado de alguns cânceres, especialmente o câncer de próstata. Problemas de saúde mental, incluindo depressão. Tireoide com alterações, que pode ser um hiper ou um hipotiroidismo. Ok? E disfunção erétil. Faço muita questão de participar desta live, conteúdo riquíssimo. Obrigado. Obrigado, Wagner. Causas. Quais são as causas que levam a isso? Vamos lá. Existem dois tipos diferentes de gota. Quando você tem e não há uma única causa, é chamado de gota primária. Quando você tem e é causada por outra coisa, é conhecida como gota secundária. São os dois tipos de gota. Que são doenças renais, né, uso a longo prazo de medicamento que afetarão o nosso corpo. Então, existem dois tipos de gota, né? Aquela que são reais, né? São as gotas primárias e secundárias causadas por outros fatores. Fatores de risco agora. O histórico familiar, foi o que eu falei. Se existe alguém na família que tem gota, a possibilidade de você ter aumenta sensivelmente. Mesmo que seus genes possam ser completamente saudáveis, às vezes os genes que você herdou tornam mais prováveis que você e seus genes não levem urato tão bem quanto deveria, ou seja, não filtrem os uratos como deveriam. Esta é a causa mais comum de gota primária, ou seja, a gota genética, a gota trazida de pai e mãe para filhos. Especialmente quando vários membros da família são afetados, como seus pais ou seus avós. Peso corporal elevado. Gota é muito mais comum em pessoas que estão acima do peso. Quanto mais acima do peso você estiver, mais urato seu corpo vai produzir. Seu corpo pode produzir mais urato do que os seus rins podem lidar. Ele não consegue filtrar a quantidade, deposita, pode causar os cálculos renais. Estar acima do peso também torna mais provável que você tenha pressão alta, diabetes tipo 2, colesterol alto, gorduras em seu sangue. Essas condições podem diminuir a quantidade de urato filtrado pelos seus rins. Fatoridade e sexo. Se os cristais, a série que está perguntando no Instagram aqui pra gente é o seguinte: os cristais de urato podem ser quebrados com laser? Quebrados podem, mas eles voltam, se você não fizer um tratamento adequado. Cristais podem ser quebrados sim, mas eles vão retornar. Vai fazer o tratamento de novo. Pode. Gota é 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Pode afetar homens de qualquer idade, mas o risco é maior à medida que você envelhece. As mulheres raramente desenvolvem gota antes da menopausa. Isso ocorre porque o hormônio feminino estrogênio aumenta a quantidade de urato filtrado pelos rins. Então é uma proteção. Mas depois da menopausa, os níveis de estrogênio caem, descem, e os níveis de urato sobem. Consumo de alguns medicamentos. Olha só, o medicamento pode ser defensor, mas também ele pode causar prejuízos. Eu considero com mais prejuízo do que defesa. Mas vamos lá. Alguns medicamentos podem reduzir a capacidade de seus rins de se livrarem adequadamente do urato, né? Os remédios, na verdade, que fazem a filtragem maior dos rins para diminuir a pressão no coração, né? Os diuréticos. Estes incluem diuréticos, também conhecidos como comprimidos de água, e vários comprimidos para pressão alta, incluindo os beta-bloqueadores e os inibidores. Então, os diuréticos, se você já tem geneticamente ou já está adquirido a gota,
Consulte o seu médico, que ele é o responsável por isso, e fale que você tem esse problema de depósito de urato. Outras condições. Várias condições diferentes estão ligadas ao aumento dos níveis de urato. Isso pode ser porque elas afetam a forma com que os rins filtram, ou porque eles causam urato a ser produzido em primeiro lugar. As condições comuns são doenças renais, colesterol alto e gordura no sangue, pressão alta, diabetes tipo 2 e osteoartrite. O que pode causar um evento, ou seja, um ataque de gota? Várias coisas podem fazer com que os cristais se soltem, soltos na verdade, em sua cavidade articular, desencadeando um ataque. Isso vai incluir um trauma, uma lesão articular, você está andando, dá uma topada, né? Se tem gota e não sabia, você dá uma topada, né, no canto lá da mesa de noite, você levantou para beber água e vai dar aquela pancada na ponta do seu dedo. Uma doença que cause febre, pode soltar. Ter uma operação ou uma cirurgia que você tenha feito na região ou no próprio osso. Ter uma refeição extraordinariamente grande ou uma refeição gordurosa. Come demais, fora do horário e muito. Beber muito álcool e ter problemas como desidratação. E a avaliação do problema, como ele é feito? O exame de sangue, foi a pergunta que foi feita lá no início. Exame de sangue, exames por imagem, como ultrassonografia e raio-x, e punção do líquido sinovial, que eu também já falei aqui dentro, né? O exame de sangue, para detectar os níveis de urato no sangue, a ultrassonografia ou raio-x, para ver se existe depósito ali de urato nas articulações, e a punção do líquido sinovial para ver a coloração do líquido presente na articulação. Tá? Essa imagem é já de um quadro avançado, que é a imagem que nós colocamos na capa hoje da nossa live. Outros alimentos, deixa eu pegar aqui rapidamente, aqui na minha consulta. Só um instante. Os alimentos que são ricos em urato. Eu sei que essa pergunta vai acontecer, então eu já falo até antes. Vamos lá. Quais são os alimentos que são ricos em urato? Urato, oxalato, espinafre cru, beterraba, carambola, cacau em pó, broto de bambu, amêndoa assada, castanha de caju, avelã crua, nozes cruas, amendoim torrado, pistache, feijão branco cozido, feijão preto cozido, soja cozida, farinha de trigo, farinha de soja, cevada, farinha de trigo integral e milho. Então, esses alimentos são alimentos ricos em urato, tá? Só um instantinho aqui, estou respondendo rapidamente uma pessoa no instante. O que você pode comer para desfazer ou melhorar na sua dieta o ácido úrico? Alcachofra, cenoura, laranja, limão, café, cebola e alho, tá? Então nós aqui falamos dos alimentos que podem causar, lembrando que as causas, elas têm uma relação bastante estreita com a quantidade que a gente usa. Não é que a gente não possa comer uma carne, não é que a gente não possa tomar um álcool, mas é a quantidade que as pessoas comem, tá? Mas se você já tem essa possibilidade, reduza. Em vez de comer carne todo dia, coma uma vez na semana, 2 vezes na semana. Mas consuma mais os alimentos que ajudam a retirar do seu corpo esse urato em excesso, tá? Eu vou anotar aqui para vocês, vamos lá. Vou botar aqui o que são bons, né? Os que são bons. Vamos botar aqui os bons. Alcachofra, vamos lá. Alcachofra. Ih, alcachorra não.
alcachofra. Oh, meu Deus. Esses teclados são fogo. Alcachofra. Ai, caramba. Alcachofra. Cenoura. Cenoura. Laranja. Laranja. Limão. Café. Cebola. E o alho. Eu, por exemplo, o alho é um alimento que eu acho que a gente deveria consumir quase todo dia em pequena quantidade. Tá? Vou dar